Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke, eu sou nutricionista e você está no meu canal. Muito obrigada por vir aqui. Eu quero que você não se esqueça de dar uma curtidinha, comenta, compartilha e vamos juntos tentar levar o máximo de conteúdo para você. Vou começar hoje uma sériezinha sobre a Portaria 2619. Eu quero aproveitar esse tempo que a gente está parado um pouco para estudar um pouquinho mais e eu vou começar a falar sobre a Portaria 2619. Eu vou dividir a portaria em alguns dias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início dela. No comecinho dela ela dá algumas explicações sobre alguns itens que eu acho que toda nutricionista tem que saber, todo técnico, todo estagiário, todo funcionário, todo dono de estabelecimento. Então presta atenção nesse vídeo. Muitas vezes a gente pula essa parte porque é chata. A gente fala, tá escrito aqui alimento, mas que eu não preciso ler o que é alimento. Não, dá uma lidinha e a gente vai ler junto. E eu vou estar lendo essa portaria com vocês do comecinho ao fim pra gente se achar. Vai começar a rodar a vinheta. Enquanto a vinheta vai rodar, eu vou sentar pra gente compartilhar a tela e ler junto. E você aproveita, curte, compartilha. E se prepara que amanhã vai ter outro vídeo sobre a Portaria 2619, toda essa continuação. E assim até sexta-feira. Na sexta-feira, quem assistir todos os nossos vídeos e comentar em todos, a gente vai liberar um e-bookzinho com a Portaria 2619, algumas coisinhas, para você estar levando ele 100% gratuito. Então, assiste todos os dias, comenta, compartilha, que na sexta-feira eu vou liberar esse link para as pessoas que comentaram e compartilharam todos os dias, tá bom? Então, começando hoje, agora a gente vai dar uma lidinha sobre o início da portaria, para a gente começar a abrir a cabeça um pouquinho de tudo que ela tem para ensinar. Calma, você que não é de São Paulo, eu prometo que eu vou fazer da RDC 216, da CVS 5, da que vocês quiserem, é só mandar para mim aí que eu vou dar uma lida, a gente estuda junto e vamos levar conteúdo de qualidade para a internet aí, tá bom, gente? Então vai rodar a vinhetinha, se prepare, curte, compartilha, comenta e é isso aí. Um beijo. Eu não sei para que eu mando. É um modelinho que a gente fez da Portaria 2619. Bom, começando ela começa explicando algumas coisas que eu acho interessante ler, porém, se você já tem alguma habilidade com alimentos, talvez você já saiba disso, mas ela vem explicando em ordem alfabética, por exemplo, o que é um aditivo alimentar. Então, é um ingrediente adicionado intencionalmente nos alimentos, sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características. Por exemplo, você quer engrossar um caldo, então você não quer ali aumentar a sua nutrição, você só quer dar um espessamento no produto, então é diferente. Então isso é um aditivo alimentar. Alimento, falando do que é alimento, é toda substância ou mistura no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer forma adequada. Alimentos preparados, então são alimentos preparados para consumo, que foram manipulados em alguma cozinha, industrial, institucional, restaurante, lanchonete, buffet, rotisserie, congêneres, exposto à venda ou distribuição, embalado ou não, e ele é dividido entre alimento cozido, que é mantido quente exposto ao consumo, alimento cozido mantido refrigerado, congelado em temperatura ambiente, ou que necessite ou não de um aquecimento desse consumo, para ter o consumo, né, antes do consumo. Por exemplo, o alimento dessa parte que eu falei, pode ser qualquer tipo de alimento. Ou você prepara no seu próprio estabelecimento, ou às vezes você prepara para um delivery, para levar. Então, a pessoa, às vezes, em casa vai ter que chegar e necessite ou não de um aquecimento antes do consumo. E o alimento cru, ele é mantido refrigerado ou em temperatura ambiente, exposto ao consumo. Então, ele vem falando já em seguida dos animais sinantrópicos. Eu acho esse nome maravilhoso. Sinantrópicos. Você só vai ouvir esse nome quando você tem alguma fiscalização. Eles adoram escrever
nos relatórios, caso tenha algum desses animais. Destaque-se entre os animais sinantrópicos aqueles que podem transmitir doenças ou causar agravos à saúde do homem, tais como mosca, formiga, aranha, abelha, pombo, rato, barata, entre outros. Eu espero que não tenha outros no seu estabelecimento. Alguns procedimentos têm que ser adotados a fim de garantir essa higiene e qualidade sanitária e para manter a conformidade do seu estabelecimento, tá? Aí vem falando um pouco sobre o que é contaminante, qualquer agente de origem física, biológica ou química, substância que pode estar contaminando alguma coisa dos seus alimentos. Contaminação cruzada, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, que eu acho extremamente importante, tem algumas coisas muito legais a serem faladas sobre contaminação cruzada. É uma transferência de contaminação de uma área de produto ou de produtos anteriores. Então, por exemplo, a gente sempre fala das tábuas, né? Então, você cortou aqui um filé, uma carne numa tábua, e em seguida você vem e corta um tomate ali. É óbvio que você vai estar contaminando uma coisa ou outra. Por isso que a gente tem as tábuas coloridas para cada um ter sua coisa. Mas a gente sempre preza pela higiene. Então, independente do alimento, você terminou de manipular, você precisa lavar, deixar limpo, higienizar o local de trabalho. Mas a contaminação cruzada é uma coisa que dá muito coisa para conversar aqui e a gente pode conversar bastante sobre isso. Cozinhas industriais. O que é uma cozinha industrial? É uma cozinha que fornece alimentação pronta para consumo para comunidades fixas ou indústrias ou empresas. Cozinhas institucionais são cozinhas que preparam e fornecem alimentos prontos para consumo para algumas comunidades fechadas, como creche, escola, instituição, de permanência de idosos, presídio, quartéis, entre outros. Aí ele vem falando do que é uma embalagem primária, secundária e terciária. É legal aprender isso, porque às vezes a gente passa reto. Então, dentro dessa portaria tem explicando praticamente o que é cada coisa. Então, assim, uma embalagem primária é aquela embalagem que está em contato direto com o alimento. Embalagem secundária é uma embalagem destinada a conter a embalagem primária. Então, você pega vamos pensar no delivery de novo, porque o atual momento que a gente vive, a gente fala muito de delivery. Então, você fez um hot dog, colocou naquela sanduicheira do hot dog, então a sua embalagem primária é a sanduicheira do hot dog. A secundária é a embalagem que você coloca ali dentro o seu produto. E a embalagem destinada a conter ou várias embalagens secundárias. Por exemplo, a terciária é uma embalagem que você vai colocar vários produtos ali dentro do que você produziu. Então, ela carrega um ou dois ou mais produtos, várias embalagens secundárias, certo? Equipamentos de refrigeração. Essa é uma dúvida que eu vejo com muita estagiária. Não saber o que é freezer e o que é geladeira. Então, a gente vai chegar em algum ponto nisso também. Equipamentos de refrigeração são equipamentos destinados a manter a temperatura dos alimentos resfriados e congelados. Higienização das mãos. Aí também é muito pano para manga para a gente conversar. É um termo genérico aplicável à higienização das mãos, certo? Mas aí a gente precisa ter uma aula só para isso. Higienização simples da mão é o ato de higienizar a mão com água, sabonete líquido comum. Antisepsia das mãos é o ato de higienizar as mãos com água e sabonete líquido associado com um agente antisséptico. Então, é quando você tem um produto antisséptico que pode te dar todo o aparato para matar as bactérias no ato de lavar as mãos. Higienização de ambiente, equipamento, utensílio e alimentos. A operação que compreende a etapa de limpeza e desinfecção. Aí a gente vem para outra página aqui. Ingrediente é qualquer substância incluído, os aditivos alimentares, que a gente falou lá de cima, quando eu falei para especificar alguma coisa, empregada na fabricação ou preparação de um alimento que permanece no produto final, ainda que de uma forma modificada. O que é lote? Lote é um conjunto de produtos de um mesmo tipo de produto. Então, você
fez hoje 30 brigadeiros. Esses brigadeiros são do lote 1 de brigadeiro. Você fez a segunda remessa com outra receita, esse é o lote 2. Ele tem que ter, é importante isso daqui, ele tem que ser feito pelo todo o procedimento corretamente, pelo mesmo fabricante ou fracionador, em tempo determinado, sob condições essenciais e iguais, essencialmente iguais. Material sanitário é um material inerte que não favorece a migração de elementos para os alimentos atóxicos, lisos e permeáveis, laváveis, de higienização, é o que a gente tem que usar dentro da cozinha para a gente não ter nenhum tipo de problema com limpeza, com bactéria, com contaminação cruzada. Manipulador de alimentos é toda pessoa que manipule diretamente o alimento, embalado ou não, as embalagens, os equipamentos de utensílio, utilização de alimentos, superfície que entra em contato com o alimento. Também é considerado manipulador de alimento funcionário que participe diretamente da oferta de refeição para crianças e idosos e para qualquer pessoa que dependa de auxílio para ingestão de alimentos. Manipulação de alimentos. Operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega de consumo de alimentos preparados ou produto acabado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem e armazenamento, transporte e distribuição, exposição à venda, oferta de refeição, entre outras. Matéria-prima é toda substância que pode ser utilizada como alimento e que ela necessite sofrer um tratamento ou uma transformação. Então, matéria-prima é aquele produto inicial que ele vai se tornar algo, né? Vamos lá para o Manual de Boas Práticas. Essa parte que toda nutricionista adora. Documento que descreve as operações realizadas pela pessoa física ou jurídica e que inclui, no mínimo, os requisitos sanitários do edifício, a manutenção e de higiene das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, controle de qualidade da água para o consumo humano, controle integrado de vetores de pragas urbanas, controle de higiene e saúde dos manipuladores e o controle e garantia de qualidade do produto final. Então, Manual de Boas Práticas, um curso inteiro só para falar dele. Entramos nas nossas POPs. As POPs são muito legais. Uma coisa divertida também que nós adoramos fazer. POP é o procedimento escrito de forma objetiva que estabelece as instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Aí a gente pula para rastreabilidade, processo de acompanhamento de produtos na cadeia produtiva, que engloba produção, beneficiamento, armazenamento, transporte, industrialização, embalagem, reembalagem, comercialização, utilização do consumo final. Rastreabilidade é quando você tem uma padaria enorme e você precisa fazer a rastreabilidade. Um cliente chegou em você e falou assim, é o seguinte, eu comi aqui ontem, comi isso, passei mal, e agora? O que você, nutricionista, vai fazer? Normalmente, eu vou explicar isso mais para frente, mas assim, a gente tem que ter todo esse programa de rastreabilidade para saber qual foi o alimento, quem produziu, qual foi o processo que ele fez. Normalmente, a gente tem que ter amostras retiradas para a gente mandar para análise. Então, também é um bom assunto para a gente conversar mais para frente. Responsável técnico é profissional legal habilitado, responsável pela quantidade, pela qualidade e segurança do produto perante aos órgãos da vigilância e saúde. Restos alimentícios são alimentos já expostos para consumo ou aqueles que não foram expostos, mas foram mantidos fora de condições de tempo e temperatura, recomendadas pelo fabricante ou por este regulamento, que é 2619. Saneantes, substâncias e preparações destinadas à limpeza, desinfecção ou desinfecção ou desinfestação domiciliar em ambientes coletivos ou públicos em lugar de uso comum e no tratamento da água, compreendendo, entre outros, os detergentes e seus
congêneres, alvejantes, desinfetantes, água sanitária e desinfetantes. Eu li 2 vezes desinfetantes, mas está escrito. Bom, essa é o início da portaria 2619. Por que eu li tudo isso? Porque muitas vezes a gente passa reto, mas eu vou voltar a minha tela e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, deu para entender um pouquinho, e dentro desses pontos que a gente leu, cada coisinha que a gente destrinchou um pouquinho, segundo a portaria, dá pra gente ter muito conteúdo, dá pra destrinchar muita coisa. Só sobre contaminação cruzada, eu acho que dá pra fazer uma série também de 5 capítulos pra gente estudar. Já vou pensando sobre isso. Bom, mas se você gostou, curte aí, comenta. Amanhã a gente vai continuar, vai na verdade começar realmente pela parte número 1 da portaria 2619, e a gente vai estar dando uma lida e eu vou estar contando algumas coisas reais que já aconteceram e que tem muito a ver com a portaria. Então, espero para você assistir amanhã e eu espero você. Curte, compartilha, sexta-feira a gente vai soltar esse e-book, tá bom? Até mais, não se esquece, tá? Beijo!